Oi pessoal, tudo bem? Fala galera, tudo certo? Eu sou a Priscila. E eu sou o Lucas. E a gente tá aqui para apresentar para vocês mais um Pod Nero. Pessoal, hoje nosso episódio é super especial. A gente tá aqui não para falar sobre um assunto específico, mas o assunto são vocês. Então, a gente tá aqui para fazer uma retrospectiva do que foi essa nossa primeira temporada. Que é uma temporada que a gente precisou inovar muito, né, e aprender junto com vocês nos nossos episódios, então, mais vistos ao longo da temporada. Priscila, foi um ano repleto de muito conteúdo, né? Então, a gente ficou muito feliz com o projeto. Tá encerrando esse pedacinho, a primeira temporada do Pod Nero, mas com certeza ele volta com muita informação e nos surpreendeu muito porque sempre tem assunto. A gente acha que vai falar só de espumante, mas é um mundo tão repleto de informação que acaba gerando muito engajamento, as pessoas são muito curiosas, né? E sempre tem um bom papo acompanhado de uma boa taça de espumante. Quando o espumante é bom, fica melhor ainda, né? Exato. Assim como a gente aqui agora. E como um tema específico, né, Pri? A gente selecionou o nosso ranking dos top 10 episódios que tiveram mais acessos. Então, diversas plataformas, né? Mas pra gente entender um pouquinho quais são os assuntos que geram essa demanda, né? Essa curiosidade do consumidor. Exatamente, e a gente sabe que muito disso vem de vocês. Então, a partir do interesse, do engajamento, vão lá, compartilha, manda pro amiguinho e a gente consegue hoje ter esse ranking maravilhoso com assuntos extremamente diversos. Vamos começar o nosso ranking? Bora lá? Extremamente competitivo. A gente vai começar com toda uma questão. A gente vai começar do último pro grande campeão. Talvez as pessoas já saibam qual é, mas se não fica ali a surpresa. Boa. Pessoal, então dos nossos episódios mais vistos nessa primeira temporada do Pod Nero, em 10º lugar, a gente tem um episódio então que o Lucas fez com um convidado, que foi o nosso episódio de número 15, que foi o que tem por trás da evolução visual da Ponto Nero, que foi em participação com o Gui. Como foi, Lu? Pri, esse episódio foi muito legal e eu não esperava que talvez ele gerasse tanta curiosidade, né? Porque é muito voltado à questão de construção de marca e marketing. Então é um assunto que poucas vezes é debatido para o consumidor final, de maneira geral, mas a gente trouxe essa pauta para que a gente discutisse como que é a concepção de um rótulo, o desenho de uma marca, como que ela vai se apresentar para os consumidores. Então foi um episódio muito legal e fica o agradecimento para o Guilherme, que é o nosso parceiro de longa data. Exatamente, aí então em 10º lugar. E agora em 9º, a gente vai falar sobre Tem até trilha sonora, da sonoplastia aqui é Oscar, né? Não, outro nível. A combinação perfeita para a Páscoa, que é o episódio número 4, que foi feito com a Priscila e a Caterine. Esse foi um episódio bem bacana de gravar também. A gente foi lá na empresa dela, né, na loja, pra gente gravar. E foi o primeiro episódio que eu gravei com convidado. Então foi algo assim, bem um desafio, né? Tanto pessoal quanto pro pod mesmo. Porque a gente já tem essa intimidade, já né? Tem, né? Mas aí então, as pessoas... convidado é um pouco diferente. Eles têm que entrar no nosso ritmo também. Mas foi bem bacana. A Caterine também é uma parceira super de longa data. Ela volta e meia, talvez vocês já tenham visto ela em várias campanhas da Ponto Nero, porque além de tudo, além de empresária e dona da empresa maravilhosa, ela é modelo também. Nossa modelo, inclusive. Exatamente. Né? Nas redes sociais da Ponto Nero. Então foi bem bacana e a gente deixa então o nosso agradecimento pra Kátia. Foi bem bacana. Em 8º lugar, a gente tem então um episódio que foi feito com nós, né? Dupla de milhões. Como não errar na escolha do espumante. Exato, foi um apanhado de assuntos, né? Foi um dos primeiros episódios, foi o número 3. Então a gente fez uma breve introdução de uma maneira geral, né? De como a gente pode ter como um balizador na frente da prateleira do supermercado ou numa carta de restaurante. Quais são os preceitos básicos para que a gente não erre, principalmente para quem está começando nessas escolhas, né, Pri? Exatamente. E agora a gente vai pro número 7 do nosso ranking, né? Em 7º lugar nós temos uvas tintas. Fazem vinhos brancos com uma grande convidada, né, Pri? Exato. Esse episódio foi super bacana. Então eu gravei em parceria com a Macarena. A Maca é uma das nossas enólogas aqui do grupo. E foi super especial porque a Macarena, principalmente, ela é argentina. Então a gente tem uma pessoa que viveu, né, que entende muito desse mundo, principalmente dessa região extremamente famosa por uvas tintas, que veio se desafiar na Ponto Nero e elaborar espumantes, então foi bem bacana. Tanto trazer esse tema, quanto trazer também a visão e a experiência que a Maca tá tendo aqui no Brasil. Então a gente deixa o nosso super agradecimento pra Maca.
E a gente agradece também ela por estar aqui fazendo esses espumantes maravilhosos. Essas belezinhas. Em sexto lugar, então, a gente trouxe um tema que era pedido pra gente. O que tem por trás do espumante docinho? Exato, isso é um assunto polêmica no ar, né? Clima tenso entre os brothers. Mas o que acontece é que é uma realidade. No Brasil ainda se tem uma grande preferência por bebidas doces em geral, né? Não somente o espumante. Então aqui a gente trouxe um apanhado com vários estilos de espumantes que tem um residual de açúcar mais alto e não é só o moscatel, né? Ficou curioso? Assiste o episódio, né? Então, episódio número 11. E agora, em quinto lugar... Agora a gente entra já no top 5. Top 5 do Podnero 2023. Como inovar no mundo dos espumantes. Que é o episódio 12 com ele. Daniel Dalla Valle, nosso enólogo-chefe do Grupo Família Valduga e enólogo-chefe da Ponto Nero. É o nome dele que vocês encontram atrás do contrarótulo lá. Ele que dá aquele temperinho aos 15 anos dessa marca, né? Exato, esse foi um episódio muito bacana, a gente sempre fala muito do Dani, a gente sempre agradece muito ele. O Dani esse ano também foi bem bacana, porque além de tudo, quando a gente lançou esse episódio, ele tinha sido no mesmo dia que saiu o episódio, ele foi eleito enólogo do ano pelo Descorteados. Nossa, não foi proposital, mas a gente confia no que a gente tem em casa, né? Então, a gente sabia. Os nossos talentos. Exato, mas então foi bem bacana. E quando a gente fala de Ponto Nero, a gente sempre fala dessa questão de inovação. Então não tem como a gente não trazer um convidado que é extremamente específico para esse tema. Então a gente deixa o nosso super agradecimento ao Dani e os parabéns também, né? Por tudo que ele faz aqui por nós. Em quarto lugar, então, agora a gente entra com um tema que foi bem bacana, que é saiba tudo sobre a taça oficial do espumante brasileiro. E esse foi também com um convidado, né? Também com um Você convidado. Conduziu esse Podnero. E nós tivemos como convidado o Mauro Zanus, que é uma das mentes brilhantes dos vinhos brasileiros. Exato. Né? E aqui a gente trouxe muito como pauta como criar a identidade do espumante brasileiro como um todo, né? Falando de segmento. Então foi muito legal, porque aqui a gente trouxe a força do produto brasileiro. E hoje o espumante brasileiro, desde os mais simples até os mais premiados e reconhecidos, são produtos excepcionais, tanto aqui pro Brasil quanto lá fora. Esse foi um episódio incrível de gravar. A gente quer deixar nosso agradecimento também ao Mauro, que nos recebeu na Embrapa de braços abertos. Como eu falei no episódio, fala que também a Embrapa é uma empresa nossa, né? Uma empresa do Brasil, então a gente tem que se apropriar muito disso. E o Mauro fala muito no episódio a importância dessa taça, porque a gente cria essa identidade com um produto nosso e a gente passa a cada vez mais se reafirmar com ele e valorizar mais. Então, uma taça que foi pensada para o nosso produto, para valorizar o nosso produto, né? O Mauro até fala no episódio, né? Não adianta ter a melhor uva, o melhor espumante, se na hora de servir a gente não tem a melhor taça. Então é o como perfeito. Então a gente deixa o nosso agradecimento tanto à Embrapa quanto ao Mauro. E agora, então, top 3. Vamos lá. Em terceiro lugar, Pri, nós temos quem aí? O que faz um sommelier? O nosso episódio de número 25. E esse foi o episódio que tu conduziu, né, Lu? Exato, foi um episódio muito legal. Foi uma grande conversa com a Patrícia. Patrícia, um beijo, né? Então, a Patrícia, ela é a diretora de marketing da BSRS. E foi um papo muito legal, muito gostoso, porque a gente falou muito de tendência, o que a gente espera para os próximos anos, né? E como que o espumante brasileiro ele tem entrado na casa do consumidor de uma maneira mais informal e de uma maneira mais cotidiana, né? Não somente nos momentos comemorativos, nas festas de final de ano, nos casamentos, mas sim no dia a dia. O espumante já virou uma bebida pra gente relaxar hoje numa sexta-feira ou no final de semana. Então, num dia que a gente precisa relaxar, tem que abrir um bom espumante, né? Coisa boa, né? Maravilha. Mais fácil. Na minha geladeira sempre tem um geladinho. Sempre tem. E em segundo lugar, Pri, nós temos... Estamos chegando lá, gente. Lá vem. Em segundo lugar, um assunto que eu sabia que ia ser campeão de visualizações, porque é um assunto básico, mas a gente precisa ainda fomentar isso, porque é tão prazeroso a harmonização de queijos e espumantes, que é o episódio 22, e que a gente também teve uma participação da Renata Pena. Exato. Esse foi um tema realmente, né? O pessoal pergunta muito pra gente, então a gente fez uma participação com a Renata, a gente deixa aqui o nosso super agradecimento. A Renata, hoje ela é gerente industrial de uma empresa muito famosa e muito importante também pro Brasil, que é a Cooperativa Santa Clara, principalmente aqui na região onde a gente está inserido. Então ela recebeu a gente lá na Santa Clara para fazer esse episódio, contou um pouquinho como funciona a produção, as diferenças dos tipos de queijo. Então, a gente sempre fala muito da tábua pronta, mas é muito bacana a gente ver também todo esse processo e quantas pessoas estão em volta atrás de um produto. Então, a gente deixa o nosso super agradecimento tanto a Santa Clara quanto a Rê. E agora... The first.
O número 1. Top 1. Esse é um que surpreendeu, mas a gente, assim, aquela surpresa que a gente já imaginava. Mas a gente sabe que é um tema muito interessante, mas que a gente então confirmou a nossa tese. Então, em primeiríssimo lugar, o nosso segundo episódio. Uau! O primeiro foi a abertura, então, tecnicamente, o nosso primeiro episódio de conteúdo que foi concursos e premiações do mundo do vinho. Pri, pra mim, de todos os episódios, assim, todos foram muito legais, de maneira geral, né? Foram muitos, mas esse foi algo que a gente sentiu muita a vontade de fazer, porque é algo do nosso dia a dia, né, Pri? Então a gente tem acesso na participação desses concursos, a gente tem esse critério para mandar os produtos, mas a maioria das pessoas não entendem o quão criterioso e o porquê que a gente escolhe determinados concursos. Então, concurso de vinho tem em vários países, mas por que determinados concursos eles são tão importantes e eles realmente modificam a forma que um produto ele é visto pelo consumidor, né, Pri? Exatamente, muitas vezes é a diferença entre um consumidor optar por consumir uma vinícola, optar por consumir um produto, muitas vezes está naquele concurso, então tem que ter todo esse critério por trás, e como tu falou, foi um assunto que nós dois trabalhamos já bem de perto, então a gente tinha muita familiaridade com esse tema, então foi algo bem bacana de fazer. Faz parte do nosso dia a dia. Então, galera, eu agradeço muito a presença de vocês ao longo desses meses de Pod Nero. Espero que vocês tenham aprendido muito, porque a gente também aprendeu muito estudando, conversando com os convidados, né, Pri? E esperamos vocês também nos visitando aqui no coração da Ponto Nero, para que a gente sempre brinde com bons espumantes, né, Priscila? Exato, foi uma experiência muito bacana, tanto essa abertura, essa troca de conhecimento do meu, do Lu, e também com os nossos convidados. Então, a gente encerra hoje a nossa primeira temporada, mas é a primeira, acredito que de muitas, e a gente vai voltar cada vez com mais temas e assuntos diferentes para vocês. E a gente deixa então todo o nosso agradecimento. Não faria sentido a gente ter um pod se vocês não assistissem. Então, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Um brinde? Um brinde. Pod Nero. Pod Nero. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.